Bora para mais uma live. Nossa live de número 9. Deixa eu colocar o título. Live 9. Superando os estragos do divórcio. Sejam todos bem-vindos, rapazes. A paz do Senhor. Ivo Oliveira, bom dia. Nilson, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Sejam bem-vindos. A paz do Senhor. Amanda, seja bem-vinda. Superando os estragos do divórcio. Renatinha, bom dia. Sejam todos bem-vindos, paz do Senhor, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Todo mundo bem? Paz do Senhor a todos. Como que vocês estão? Já chega compartilhando essa live, tá, gente? Já chega já compartilhando essa live, tufando o dedo nesse coraçãozinho aí. Quase que eu não consigo entrar hoje, mas eu percebi que 6h20, 6 e pouquinho eu já tô assim, né? Tô mais bem-humorada. Vamos para mais uma live? Vamos para mais um dia? Tiago, livro de Tiago, capítulo 3. No verso 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também o corpo todo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Bom dia, Reinaldo. Paz do Senhor, seja bem-vindo. É forte, hein? Logo cedo, hein? É forte. Uma das coisas mais terríveis que a gente comete é a ofensa ao nosso cônjuge com a nossa língua. Bom dia, Jorge. Seja bem-vindo. Paz do Senhor. Uma das ofensas mais terríveis que a gente comete com o nosso cônjuge é a ofensa. Vamos começar nossa live de hoje. Senhor, tá aqui os seus filhos, tá aqui a sua palavra. Não é uma live motivacional, não é uma palestra, é uma conversa acerca da orientação que diz a tua palavra, Senhor. Abençoe a nossa mente, nos dê entendimento, que cada um possa receber a porção da manhã, daquilo que o Senhor tem para os nossos corações. Humildemente nós oramos, Senhor. Eu oro e eu entrego essa live, eu entrego os teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Quando o Tiago fala sobre refrear a língua, a gente precisa entender sobre a responsabilidade que a gente tem com aquilo que a gente fala. A gente tem uma responsabilidade muito grande com aquilo que a gente fala. Eu lembro que quando eu estava casada, toda vez que acontecia uma traição, toda vez que eu descobria uma traição, a primeira coisa que eu fazia era começar a xingar. Eu xingava muito, né? Eu começava a xingar e você é um lixo, você não presta, você não vale nada. E aquilo ali ficava desesperada, né? E o livro de Tiago diz que se a gente coloca cabresto nos cavalos, a gente consegue controlar o corpo todo. A gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente fala. Muito cuidado. Porque a nossa palavra, ela pode tanto edificar uma pessoa como matar uma pessoa. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Muito cuidado com aquilo que sai da nossa boca. A gente precisa ter muito cuidado. Que não sejamos nós as pessoas que ofendem na hora da raiva. Que não sejamos nós as pessoas que magoam, que machucam na hora da raiva.
a gente precisa pensar muito bem sobre aquilo que a gente vai falar, porque assim diz a palavra. E isso não relaciona a língua, as palavras mal usadas, as palavras malditas dentro de um relacionamento, elas podem destruir com a pessoa. Ju, mas eu me separei, eu quero superar os estragos do divórcio. Guarde a sua boca, porque nesse processo de se recuperar, nesse processo de se levantar, aquilo que é dito é muito terrível. Depois do divórcio, a gente precisa ter muito cuidado com algumas coisas. A gente precisa ter muito cuidado com o julgamento das pessoas, a gente precisa ter muito cuidado com as palavras que são ditas, a gente precisa ter muito cuidado com os lugares que a gente vai se colocar. Por quê? As pessoas têm uma visão muito deturpada do divórcio. As pessoas têm uma visão muito deturpada. Ninguém casa para se separar. Eu não me casei para me separar. Eu não me casei para separar. Só que a gente não controla as atitudes do outro. A gente não controla o que o outro faz, o que o outro fala. Pelo contrário. O que a gente controla? A gente controla o que a gente fala, o que a gente faz, né? E aqui, em Tiago capítulo 3, no verso 2, ele fala: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo o seu corpo. Se você for capaz de cuidar da sua língua, de fechar a sua boca, de refrear a sua boca, você controla todo o seu corpo. Todo o seu corpo. Não seja você a pessoa que machuca, que ofende, que fere. Ju, mas eu fui ofendida, ela me ofendeu, ele me ofendeu. Preste atenção. Cada um dá o que tem dentro de si. Cada um dá o que tem dentro de si. Cada um dá o que tem de melhor. Ou o seu pior. Só que a gente precisa ter responsabilidade com a nossa palavra. Solange, bom dia, bem-vinda. Ana, bom dia. Aguinaldo, bom dia, seja bem-vindo. A gente precisa ter responsabilidade com a nossa palavra. A gente precisa ter responsabilidade com o que a gente fala. Se o outro é o portador da ofensa, deixa ele, deixa ela. Cuide você do que você fala. Essas palavras, porque eu sei que depois do divórcio, né, no calor de uma briga, as palavras que saem da nossa boca, elas podem ser muito pesadas. Mas eu tenho uma outra coisa, deixa eu procurar aqui pra você. Ora, assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas veja como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. O que isso quer dizer pra gente? Uma coisinha que você fala, que você acha que é uma coisinha, pode gerar uma confusão enorme, pode gerar um problema gigantesco. Coisas que eu falava. Quando acontecia, porque o que acontece? Na hora de uma briga, na hora que a gente está no meio, na hora que a gente está com raiva, dependendo do que acontece com a gente quer expressar aquilo ali. Então, se eu sou traída, se eu sou machucada, eu quero xingar, eu quero chamar ele das piores coisas para que possa amenizar a minha ferida e para que ele possa ser ferido. Então, todas as vezes que o meu ex-marido me traía e eu chamava ele de você é um lixo, você não presta. Eu queria amenizar a minha dor. Só que
E isso eu trago sempre na parte. Quando eu trago esses assuntos para vocês, eu sempre trago duas visões. Uma visão de mundo, do mundo normal, e uma visão cristocêntrica sobre o que falar. Sobre a conduta do cristão, né? Porque hoje eu sou uma mulher cristã. Então hoje tem coisas que não tem que estar na boca do cristão. Por mais terrível que possa ser a situação, tem coisas que não tem que estar na boca do cristão. Tem comportamentos que não tem que estar na boca do cristão. Ontem eu recebi uma mensagem de uma seguidora no Vizinho, lá no canal Vizinho, e ela falou comigo assim. A mensagem começou anteontem e se concluiu ontem. Ela me mandou a mensagem assim: estou me divorciando, estou me separando, cansei, foi falando um monte de coisa. Eu quero saber o que você tem para me dizer. Eu parei e falei assim para ela. Eu perguntei para ela: você é uma mulher de Deus? Eu teria vários conselhos para te dar. Mas mas a pergunta que eu quero te fazer é: você é uma mulher de Deus? E por que dessa pergunta? Não importa o que eu diga. Não importa o que eu diga. Deus tem algo particular para falar com você. Eu venho para cá todas as manhãs trazer as orientações, as coisas que Deus coloca no meu coração. Mas Ele só vai testificar essa palavra se você fizer Mateus 6,6. Fechar a tua porta, dobrar o teu joelho e conversar com Ele. Esse processo de superar as dores do divórcio, a gente quer transferir para as pessoas a responsabilidade pela nossa recuperação. E não é assim que funciona. Eu desenvolvi o curso, que está o banner aqui atrás. Eu desenvolvi o curso chamado Superando as Dores do Divórcio, os Estragos do Divórcio. E lá dentro eu levo você para o lugar original. Lá dentro eu levo você para o lugar original. Porque eu comecei a observar o que foi o ponto chave para eu poder conseguir me levantar. O ponto chave foi eu ser uma mulher de Deus. Porque eu não brinco de ser crente. Eu sou crente mesmo. Eu não brinco de ser crente. Eu não brinco de ser crente. Eu sou crente. E eu nunca me imaginei falando isso. Uma mulher que veio do candomblé falar uma coisa dessa. Para honra e glória do nome do Senhor. Então, esse curso, ele é um curso que faz parte do meu processo pessoal. Teve coisas que eu fiz ali, teve chaves que foram viradas ali, teve muita coisa que eu fiz que foi fundamental para que eu me levantasse, porque eu tenho observado o quanto as pessoas estão perdidas, o quanto elas ficam sem direção, o quanto elas ficam sem direção, o quanto elas não sabem para onde ir, por onde começar. A gente precisa, é verdade, Renata, a gente precisa aprender a se curar em Deus. A gente precisa, porque a dor é tão grande que a gente não sabe o que fazer. A gente não sabe o que fazer. Então, o que tem dentro da plataforma? Porque tem uma plataforma, né? Como empreendedora digital, não poderia fazer qualquer coisa. Tem uma plataforma com atividades, com exercícios, com práticas, né? Práticas da palavra, tem muita coisa legal. Tem um curso sobre ciclicidade, porque nós mulheres, os homens que estão aqui comigo, o funcionamento do corpo masculino é um funcionamento linear. O que é linear?
O que é a linearidade? Deixa eu ver se eu tenho algo aqui. Aqui. Ó. Funcionamento do corpo masculino é isso aqui, ó. Ele tem as suas emoções, mas não faz parte tristeza, dor, essas coisas não faz parte do corpo masculino. Vem, acontece, eles não têm uma descarga hormonal como as mulheres. Funcionamento do corpo feminino, gente, eu não tenho nada aqui. Funcionamento do corpo feminino é isso aqui, ó. Funcionamento do corpo feminino. Por que é isso aqui? Porque cada semana a gente tem uma disfunção hormonal diferente. Cada semana a gente tem um disparo hormonal diferente. Então, como que a mulher precisa lidar com as suas emoções? E o homem também pode seguir, essa primeira parte o homem também pode seguir. A gente tem o nosso temperamento. Ou a gente é colérico sanguíneo, a gente tem todas as características de temperamento, mas tem algo em nós que é mais forte. Eu sou uma pessoa colérica por natureza. Eu sou uma mulher que não leva desaforo para casa. Assim, o traço do meu temperamento, né? A mulher mais forte, a mulher do pé na porta, que tem a personalidade mais forte. Só que esse foi o temperamento, a característica que eu nasci. Só que existe o atuar do Espírito na minha vida. O atuar do Espírito Santo de Deus. E também existe os traços de ciclicidade. Nós mulheres precisamos lidar com isso, com o nosso temperamento natural. Precisamos lidar com o fruto do Espírito dentro de nós. E precisamos lidar com as características da ciclicidade, porque cada semana o seu ciclo vai apresentar algo diferente. Ciclicidade não é só menstruação, não. A sua ciclicidade é o que compõe todo o movimento circular do seu corpo. O seu corpo feminino, cada semana ele vai ter um disparo, uma carga hormonal diferente. Ou você vai estar sangrando, ou você vai estar na tensão pré-menstrual, ou você vai estar pré-ovulando, ou você vai estar ovulando. Então, cada semana o seu corpo tem descargas hormonais diferentes. Então, você precisa lidar com o seu temperamento natural, mas administrar a presença do Espírito Santo na sua vida e as suas características hormonais. Então, tudo isso tem lá na plataforma. Porque foram coisas que eu fui estudando, né? Foram coisas que eu fui estudando, que eu fui entendendo. Então, é muito importante. Quem olha pra mim não diz que eu sou uma mulher de temperamento colérico. Por que não diz? Porque o Espírito Santo habita em mim, graças a Deus. Então, essa mulher que você tá vendo, ela é uma construção. Esse falar mais pausado, esse parar para falar, esse temperamento mais contido. Mas se você quer saber quem eu fui, sem todo esse conhecimento, é só você ir lá no Facebook, que você vai ver quem eu era, sem autoconhecimento, sem Deus, sem tudo. Então, a gente precisa entender quem somos nós. E quando o divórcio vem, que as dores estão muito abertas, estão muito fortes, é importante que a gente tenha uma direção. É importante que a gente saiba por onde seguir, né? Logo que eu me separei, que eu comecei no meu processo de cura de mim mesma, eu fiz um curso de cura das minhas emoções. Presta atenção. Emoções não curadas é matéria-prima para o diabo trabalhar. Emoções, quando uma pessoa não tem emoções curadas, é matéria-prima, ela se torna alvo fácil para o inferno. Porque o diabo começa a jogar suas setas inflamadas, malignas. Tuf, você não presta. Tuf, ninguém te quer. Tuf, você não serviu nem para ficar casado. Tuf, quem é você? Presta atenção, olha para você, você é um ninguém, você é um ridículo, uma ridícula. Ele começa com as setinhas inflamadas. Então, se você é uma pessoa que não tem os seus pés firmados em Deus, ou se você é uma pessoa que está sem direcionamento nenhum,
você cai nessas setas e você acaba caindo numa depressão, você acaba indo pro mundo, enfiando a cara na bebida, na cachaça, enfiando a cara na comida, entende? No sexo para poder preencher os buracos. Verdade, ele trabalha em tudo que é negativo, tudo. Ele já sabe qual é o fim dele. Lá no livro de Apocalipse já tem a sentença que Deus já determinou. Mas todos os dias ele acorda disposto a mudar a sua realidade. Todos os dias ele acorda disposto a mudar o seu futuro. Todos os dias ele acorda com um plano de destruição diferente para poder acabar com a sua vida. Então, você precisa entender quem é você em Deus. E o curso, né, ele serve para isso. Ele serve para poder te aprumar, para poder te ajustar, te direcionar. Ele te dá esse norte de coisas que você precisa fazer, porque é por natureza um momento muito difícil. A separação, ela é por natureza um momento muito difícil. E se a pessoa é cristã, é mais terrível ainda. Porque quem está no mundo não sabe o que Deus diz sobre você. Quando eu estava no mundo, eu não sabia o que Deus falava a meu respeito. Eu não sabia. Então, quando eu me separei, eu poderia ter caído na gandaia? Poderia. Mas eu já estava sendo tratada por Deus. Já estava sendo... eu já tinha sido separada por Deus. Porque eu venho do candomblé e quando Deus começou a trabalhar na minha vida, eu conto essa história lá no meu canal do YouTube, tem três vídeos de testemunho. Quando ele começou a trabalhar na minha vida, eu achava que eu ouvia a voz de uma bruxa, porque eu era do candomblé, então isso era natural para mim. E tinha uma voz que ministrava na minha vida, né? Essa Bíblia que hoje é a minha Bíblia, essa Bíblia aqui, ela é de... Eu ganhei essa Bíblia no ano de 2004, para ser mais preciso, no dia 13 de junho de 2004. Quando eu me separei no ano de 2021, no mês de junho, a minha irmã me deu uma caixa e ela falou assim: irmã, achei essa caixa aqui com umas coisas suas. E eu peguei a caixa, eu olhei, tinha umas fotos, uns álbuns dentro e essa Bíblia. E eu ouvi claramente assim: a Bíblia você bota do lado da cama. Aí eu peguei e botei a Bíblia do lado da cama. E sempre eu ouvia: por que você não tenta ler? E eu achava que eu ouvia a voz de uma bruxa e eu falava assim: mas tem algum feitiço que eu preciso aprender? Tem alguma coisa, alguma orientação que eu preciso aprender? Porque eu não entendo, eu não consigo ler Bíblia, eu não entendo a Bíblia. Tenta, e a voz falava comigo: tenta ler, tenta ler, tenta ler. E eu sempre tentava, né? Eu sempre dava uma olhadinha ou outra, mas não passava disso, porque eu não entendia. E eu comecei a ser ministrada, né? Em relação a comportamento, em relação a as orientações que eu recebia, porque eu vou falar uma coisa para vocês que estão aqui. O Espírito Santo atua na sua vida até no que você vai comer. No que você vai comer, no que você vai vestir, no que você vai falar, onde você vai estar, em tudo. Quando o Senhor Jesus fala: eu vou para o Pai, mas vos deixo o Consolador e Ele vos ensinará todas as coisas, gente, é todas as coisas mesmo. É todas as coisas. É todas as coisas. Então eu comecei a ouvir orientações assim. Porque o que eu fazia? Eu morava em 2021, quando eu me separei, eu morava na praia, né? E eu tinha em casa um jardim de inverno
O que eu fazia de manhã? Pegava o maço de cigarro, a garrafa de café, sentava lá e só chorava. Ficava lá, chorando. Fumando, chorando, fumando, chorando. Então, eu comecei a ouvir assim: por que você não vai na praia fazer uma caminhada? E eu achava que era essa. Como a voz era uma voz feminina, eu achava que era realmente uma bruxa. E eu chorando, fumando, eu falava: nem gosto de, eu não quero me exercitar, eu não quero caminhar. Vai te fazer bem. E eu comecei a ir. Por que você não fuma menos? Por que você não muda esse cigarro? Por que você não toma menos café? Por que você não muda a sua alimentação? Porque eu nunca imaginei que pudesse ser o Espírito Santo. Porque eu era do candomblé. Eu era do candomblé. Então eu imaginava que era o quê? Um ancestral, uma bruxa, qualquer coisa. E eu comecei a fazer isso. Com o tempo, eu já estava muito bem. Já estava saindo, correndo, já estava me exercitando, já estava muito bem, né? Meditando muito, exercendo o domínio próprio, que lá no mundo chama autocontrole, já estava num outro patamar de vida. Quando foi no mês de outubro, eu recebi uma palavra de resgate. Um profeta falou comigo assim: ei, Ju, tudo bem? E a gente é muito amigo, né? Ei, Ju, tudo bem? Como é que você tá? E tal, não sei o que, conversa daqui, conversa de lá. Ele falou comigo assim: Juliana, eu tenho uma palavra de Deus pra você. Eu falei: a palavra de Deus pra mim? Ele falou: Deus tá aqui. Eu falei: agora? Aqui, agora? Ele falou: aqui, Deus tá aqui. Eu falei: pode falar. Aí ele falou assim: o Senhor vai te resgatar. O Senhor vai mudar a sua história. Ele vai mudar você de cidade. Você vai cuidar de muitas mulheres. E a sua história vai ser contada em vários países. Eu parei assim, olhei pra cara dele e eu ri. Eu falei: eu falo o quê? Amém? Amém. Naquele exato momento eu aceitei aquela palavra sem saber. Eu concordei com aquela palavra. Que eu falei assim: amém, obrigada. Passou outubro, terminou outubro, novembro, e em dezembro eu me converti. Dezembro eu me converti, depois daquela palavra. E eu comecei a estudar muito Bíblia, muito. Eu não tinha igreja, né? Eu me converti sozinha dentro de casa. O Senhor me chamou dentro de casa. Eu estava em casa quando Ele me chamou. Ele me chamou e eu comecei a estudar. Aí eu peguei ela, que estava do lado da cama. E eu comecei a estudar. Quando foi no mês de março, se eu não me engano, acho que foi no mês de março, eu vi um filme que eu passo esse filme lá no curso, eu passo esse filme. Eu assisti a Cabana, o volume 1 da Cabana. E eu chorava. Quem assistiu a Cabana aqui? Conta pra mim nos comentários como é que foi pra você. Eu assisti a Cabana e eu chorava litros. Eu chorava litros. Porque na hora que eu estava assistindo, o Espírito Santo falou assim: era eu o tempo todo. Eu fui o que você precisava que eu fosse. Foi desse jeito que o Senhor falou no meu coração. Eu fui o que você precisava que eu fosse. Eu assisti e chorei muito também. É lindo.
Na hora que, porque eu já tinha assistido, não tinha entendido nada, parei de assistir. Alguns anos atrás. E quando eu assisti, em 2022, no mês de março, que o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, era eu o tempo todo. Eu fui o que você precisava, cara. Aquilo, como eu chorava. Como eu chorava. Porque não era uma bruxa que vinha ministrando em mim, né? Não era um demônio. Era Deus que já estava me separando. Então, por que a criação desse curso é tão importante? Porque eu fui tratada pelo Espírito Santo diretamente no meu processo. Diretamente. Eu recebi orientações diretamente sobre o que comer, vestir, como andar, sobre o que fazer, sobre me cuidar. E é muito importante que você tenha essa intimidade com o Espírito. É muito importante que você tenha essa intimidade com Deus. Que você entenda quando é Ele que está falando. Porque quando a gente está com muita dor, com muita ferida, a gente precisa ter muito cuidado para onde vai o nosso coração, porque Satanás ele é muito sutil na atuação, na destruição da sua mente. O engano, ele é uma tênue linha pro engano. É uma tênue linha que a gente precisa ter muito cuidado. A gente precisa ter muito cuidado com a saúde do que a gente pensa. É para entender quanto Deus falou comigo, eu assisti de novo e começou a entrar a mensagem no meu coração. Ele mostrando que sempre esteve comigo, foi impactante. É isso. É sobre isso. É sobre isso. A gente precisa ter direcionamentos sobre a nossa vida, acerca do que Deus quer falar. Porque Ele fala. O Senhor, quando Ele quer edificar a nossa vida, Ele manda pessoas. Ele manda pessoas. Mas o diabo, quando quer destruir a nossa vida, ele também manda pessoas. Por isso que é muito importante que a gente saiba quem vai nos orientar. Quem é essa pessoa que está me orientando? Quando vocês vêm para cá e ficam tanto tempo comigo numa live, depois vocês precisam ir ver quem sou eu. Orar ao Senhor. Quem é essa mulher? Quem é essa menina? Quem é ela? Porque o Espírito Santo começa a testificar no seu coração sobre quem sou eu. Quando você tem intimidade com Deus, Ele fala para você acerca das pessoas. Eu vou contar para vocês um último testemunho e a gente vai orar para encerrar nossa live. Eu estava andando com os amigos, né? Eu estava andando com umas pessoas. E eu estava muito feliz. Porque quando a gente se divorcia, quando a gente é separada, as pessoas têm a tendência de nos excluir. Quem é casado não anda com a gente. Dependendo das pessoas, elas não andam com você, elas não te convidam para nada. E eu passei o ano de 2022 sozinha. Ninguém me convidou para sair. Mesmo nessa igreja que eu congrego, ninguém me convidou para sair. Eu recebi poucos convites assim de almoçar, de tomar um café. E hoje eu entendo que era o Espírito Santo ministrando comigo. Mas eu não entendia, né? Não entendi. Então, assim, eu só via que eu estava sozinha. E nesse processo de estar sozinha, de estar muito sozinha, o Espírito Santo foi ministrando ao meu coração.
Quando eu encontrei alguns amigos que eu estava muito feliz andando com eles e tudo mais, teve um dia que eu sonhei que eles estavam num lugar. Eu vi uma foto. No sonho eu via uma foto. Eles na foto e eu não estava na foto. Eu falei, imagina, até parece. Quando eu acordei, eu falei isso, até parece. Em nenhum momento eu imaginei que Deus pudesse estar ministrando, me avisando, me mostrando algo. Passou menos de uma semana. Eu estive no monte, eu orei ao Senhor lá no monte. Foram me entregue algumas palavras. No dia seguinte, eu vi essa foto na rede social. E eu não estava na foto. Na hora eu lembrei do sonho. E na hora eu fui orar ao Senhor. E agradecer a Deus. Porque Ele tinha me mostrado. Eu que não levei em consideração o que Ele me mostrou. Mas quando Ele me mostrou a foto, a reação que eu tive na parte da manhã foi: ah, imagina, até parece. Pessoas são falhas. Deus é perfeito. Jesus é perfeito. Na hora que eu vi a foto na rede social, dias depois, eu lembrei que o Senhor já tinha me avisado sobre isso. Ele já tinha me mostrado. Foi tão impactante para mim aquilo, que hoje eu só falo com essas pessoas: a paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, como é que você está? Porque eu sei o que Deus me mostrou. Então, esse estar com Deus é muito importante. Estar com Deus, ser amiga, orar, pedir orientação, conversar. Porque quando eu ouvi a ministração do Espírito naquele filme, e ele falar assim: eu fui o que você precisava, nos momentos mais difíceis de 2022, que eu estive sozinha nesse apartamento, já que eu moro, que ele me trouxe para cá, ele foi meu amigo. Eu aprendi como conduzir as coisas. Esse curso que você tem acesso hoje, ele nasceu daqui, ó, do meu processo pessoal. Esse curso não é o que eu acho que talvez, quem sabe, não. Esse curso nasceu aqui, ó, porque eu aprendi a ser sozinha, a comer sozinha, a montar mesa de Natal sozinha, a montar mesa. Tem uma foto, inclusive, deixa eu até anotar isso, que eu preciso colocar na plataforma. Essa foto, na noite de Natal, eu estava sozinha. Eu preciso colocar esse testemunho na plataforma. Foto do Natal. Eu aprendi a ir pra praia sozinha, ir pro shopping sozinha, tomar café sozinha, almoçar sozinha, montar mesa de Natal sozinha, fazer as coisas sozinha. Quando a gente está no processo de cura, a gente quer se agarrar nas pessoas, né? A gente fica buscando uma mão pra gente poder agarrar. Porque tá doendo tanto, dói tanto, a ferida tá tão aberta, que a gente quer se agarrar. Se agarre no Espírito Santo. Se agarre em Deus. Se agarre em Deus. Deixa que Ele ministre você. Deixa que Ele conduza você. Deixa que Ele conduza você. Amém? Vamos orar para a gente poder encerrar nossa live.
Graças a Deus. Pai, a Ti eu rendo graça, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Te apresento, Senhor, as nossas vidas. Te apresento, Senhor, a nossa oração. Reconhecemos a Sua soberania, Senhor, o Seu senhorio, a Sua paternidade, a Sua direção. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, os nossos pecados. Perdoa a nossa imaturidade espiritual, a nossa imaturidade emocional. Produza em nós um novo ser. Produza em nós, Senhor, novas pessoas. Faça de nós pessoas novas, renovadas. Renova nossa mente. Que o Espírito Santo possa ser conosco. Que o Espírito Santo possa estar conosco, direcionando, mostrando o caminho. Que ao sair dessa live, o Espírito Santo possa mostrar para nós tudo aquilo que ainda precisa melhorar, tudo aquilo que ainda precisa ajustar. Entrega as nossas vidas, o nosso dia, as nossas expectativas, que elas possam estar em Deus, não em pessoas. Eu abençoo a vida dos teus filhos, abençoo a vida dos meus irmãos, e eu peço que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu dia. Faça um dia incrível, tá? Compartilhe essa live com mais pessoas. Seguimos caminhando juntos. Vejo vocês amanhã, sexta. Vejo vocês amanhã, tá bom? Beijo, gente. Até amanhã.